incrível de conversar com a Marcela. É muito especial. A gente conversou bastante sobre, porque eu e a Marcela, a gente é contemporânea de Pontifícia Universidade Católica. A gente se conheceu na PUC, a Marcela na economia e no jornalismo. Eu vindo de Belém do Pará e anos depois a Marcela foi para Porto Velho, Rondônia, e a gente conversou muito para pensar justamente isso, né? Esse processo do que é o impacto de sair daqui e ir para lá, e o impacto de vir de lá e encontrar essa grande selva de pedra que a gente tem. E aí eu vou começar justamente a te perguntar isso, Marcela. Tu descreves, e no próprio livro isso traz, essa tua chegada a Rondônia como um passo decisivo na tua vida, né? Mas tu chegas lá ainda com uma cabeça muito aqui no Sudeste, tu te deparas com uma série de coisas ali, e eu queria que tu falasses um pouquinho sobre isso, de como cai essa tua percepção de que o modo de vida amazônica, ele é diferente do modo de vida que tu estava vivendo aqui até então em São Paulo. Boa noite a todas, a todos, a todes. Bom, são os deslocamentos, né? Hoje a gente pode falar um pouquinho desse corpo em movimento, né? Esse corpo que tem essa possibilidade de poder se entender a partir dos territórios. E como o espaço, ele ajuda a gente a entender se a gente está caminhando de forma correta com a gente mesmo ou não, né? Em 2010 eu saí daqui de São Paulo de maneira forçada, né? Forçada por quê? Eu saí da PUC como todo mundo, Xavier, a Luca e tantos dos meus outros colegas que faziam economia. A nossa escola é uma escola clássica, né? Que ensina essa economia que muitas vezes a gente não se enxerga nesses lugares, nessas lacunas, nessas disciplinas, né? E esse deslocamento para Rondônia ele foi feito de uma forma muito cruel até, porque na busca pelo primeiro emprego, o que eu achei foi completamente diferente daquilo que eu pensava, né? A gente entra na universidade para sair, né, preparado para o mercado de trabalho, mas não foi essa relação. Né, a palavra preparada, eu não saí preparada para enfrentar o meu contexto no mercado de trabalho. Essa disciplina a gente não recebe na PUC, principalmente na economia, né? Mas quando eu vou para Rondônia, eu vou, né, completamente triste. É como se fosse uma sobra, né? Porque, querendo ou não, eu queria permanecer em São Paulo, mas na busca pelo emprego, eu não consegui. E era muito interessante, porque você pensa, né? Quantas tentativas a gente faz para entrar no mercado de trabalho e não consegue. E olha, Marcela, vai para Rondônia, é um lugar mais fácil. Sempre tem aquela possibilidade de um lugar mais fácil. Mas aquele direito eu não exerci de poder escolher ficar aqui, a princípio. E quando eu chego em Rondônia, nesse trânsito, né, de ir para o centro, para a periferia, né, eu imaginei que, falei, olha, então é o fim. Porque a periferia, a gente ouve a periferia como algo ainda muito precarizado, né? A periferia, quem quer ocupar as bordas hoje, né? E hoje, estando nessa borda, ressignificando esse caminho que foi feito de forma forçada, eu entendo que essa borda me ensinou a chegar nesse lugar do enegrecer, né? Rondônia é um território negro que também não tinha se apropriado dessa relação com a cor, né? E eu chego lá também completamente inconsciente em relação do que a cor representa para mim, né? O que a cor representa para o meu núcleo familiar, né? Para os meus desejos, né? Então, foi uma marcha forçada, né? Foram mais de 20 tentativas de emprego aqui na cidade de São Paulo, para permanecer nesse território que é muito concreto, né? A gente tem aqui os desejos de consumo, a gente tem aqui outros desejos que quando eu cheguei em Rondônia, eu não encontrei. Mas eu encontrei o desejo de poder, né, entender o porquê que aquela negritude que se apontava, né? Porque quando eu chego em Rondônia, eu chego com uma cabeça. A cabeça de São Paulo, a cabeça do sudestino é aquela que a gente pensa, né? A Amazônia tem natureza, a cor é verde, né? Enfim, e quando eu chego eu vejo que não.
A Amazônia, ela é diferente daquilo que eu pensava. Então, naquele processo, como que a gente vai buscar entender? O que aquele lugar está tentando dizer para a gente? Porque o espaço fala, né? E aquele tempo também é aquela cabeça muito fechada, né? A PUC, ela me moldou, né? Para pensar que existe só um caminho, o caminho da meritocracia. É importante a gente falar, quando a gente está num território, a gente aprende o que o território quer dizer para a gente. E numa cidade como São Paulo, eu aprendi que os espaços eles eram difíceis, mas para mim eu não imaginava a impossibilidade que eu enfrentei. E esse trânsito me mostrou que, olha, aqui eu não tenho espaço, é como se eu tivesse sido rejeitada pela terra, né? E comecei a entender, olha, para além da educação existem outros muros. E desses muros, essa cidade está cheia. E quando você chega num espaço que você não encontra muitos muros, estava tudo muito evidente, né? Pessoas negras, né? As pessoas me apontando, você é uma Shockness, é uma Johnson, o que é isso, né? Eu não aprendi isso, mas o que é isso? E aí eu voltei a entender também um pouco dessa cabeça quando a gente abre um pouquinho a dúvida. Aqui eu saí cheio de tantas certezas, né? Eu achei que eu estava preparada, tanta certeza. Eu chego em Rondônia, eu começo a querer ensinar o espaço e o espaço dizendo calma, né? Na visualidade. Né? A visualidade daquele espaço é completamente diferente. A gente vê a terra, a gente vê o sol nascer, a gente vê o sol ir embora e depois voltar. Então, aquilo me remeteu até uma proximidade com a natureza. Mas, a princípio, né, ainda era uma cabeça muito embranquecida. Então, esse trânsito, ele marca uma cabeça embranquecida, né, adentrando num território que pedia para mim, olha um pouquinho mais. Economista, gente, né? A economia, na PUC eu ainda pensava a economia como esse espaço ali de eu vou conseguir consumir, né? E em Rondônia eu entendi uma outra economia, como um espaço negros, né? Organizados mesmo na memória da cidade. Coisa que aqui a gente não tem, dentro da oficialidade é muito difícil. Mas naquele espaço periférico, a gente via, aquilo que eu não vi aqui, eu vi. E comecei a querer entender um pouquinho mais, né? Quem são essas pessoas? Essas pessoas fazem história? Mas espera lá, com muito mais facilidade. Olha, os maranhenses, aqui, olha, a culinária, ela tinha uma história, né? E eu comecei a entender, então, por que do lado de fora desse espaço, a gente não pensa esse espaço como as pessoas vivem do lado de dentro? Não que as pessoas, elas normalizaram aquela convivência, né? Negros, barbadianos, né? Que são os afro-caribenhos, os outros. A gente está falando de uma terra de fluxos migratórios, sobretudo fluxos migratórios negros, que construíram coisas, construíram legados. E esses legados eram muito mais evidentes do que aqui. Aqui, olha, foram um negro que construiu. Né? Então, ali eu passo nesse trânsito a entender o que é uma dignidade, né? E eu começo a dignificar um pouco também essa imagem como espelho, né? Até então, né, tudo por conta do quê? Da visualidade. Como é importante a gente ver, a gente sentir uma frequência, né, de dignidade. Então, esse deslocamento muda, né? Passa a ser um marco de uma cabeça embranquecida para uma cabeça enegrecendo. Acho que algumas coisas a gente precisa explicar, porque nem todo mundo aqui... A gente tem um problema no Sudeste que a gente conhece muito pouco a história, a geografia, as compreensões do que é o nome do país, do que é a Amazônia. E aí tu falaste alguns nomes aí, Johnson, Stop. E aí, eu queria que tu falasse um pouco, porque é o seguinte, lá na Amazônia, a gente tem uma das serras muito grandes, é a Cobra Grande. E a gente tem algumas cobras grandes ali na Amazônia. A Madeira Mamoré, da onde vem alguma dessas figuras, é uma dessas cobras grandes, né? Que vai cortando a Amazônia e vai organizando a floresta de uma outra forma. E a gente tem esses cambadianos, eu queria que tu falasse um pouquinho disso para a gente entender do que a gente está falando dessa ocupação negra em Rondônia especificamente, até porque a Amazônia é gigantesca, né? Nós temos várias Amazônias, mas eu queria que tu falasse
isso? Bom, quem que são essas... A gente tá... Né? Eu cheguei lá e falei, nossa gente, então existe uma história negra nesse espaço? Existe. E ali eu comecei a partir dessa visualidade. Johnson. O que é Johnson? Para mim não passava de uma marca de produtos, né? Não, Marcela. Johnson são uma das famílias que ocuparam a Madeira Mamoré. Essas famílias ocuparam esse espaço de poder. Eles chegaram aqui, já telégrafos, engenheiros, pessoas que extremamente qualificadas no início do século. Eu, como assim? Sim. E ali eu começo a entender essa história. Olha, é um fluxo. A gente fala barbadiano porque antes, a gente é negro, mas antes de ser negro, quantos éramos, né? A gente era muita coisa. E a mesma coisa acontece, né? O Brasil tem essa cultura de reduzir os corpos. Então, os barbadianos eram o quê? Os caribenhos, né? São de vários lugares que saíam do Porto de Barbados, chegavam em Porto Velho e logo ganhavam essa nomenclatura de barbadiano. Eles chegaram no início do século, né, passaram pelo Pará, alguns ficaram nessas construções das linhas férreas e chegaram até Rondônia. Só que começaram a ocupar esse espaço. E ali eles começaram a quebrar um fluxo de imagem. Porque naquele início de século, a gente tinha, né, os negros eram, como eles costumavam ver, pessoas ali que chegavam, né, para trabalhar, né, não capacitados. E quando eles começam a ver outro fluxo de imagem negra, pessoas negros que eram colonização inglesa. Então, falavam inglês, né? A vestimenta, os homens, terno, gravata, chapéu, a barba. Então aquilo começa a trazer para a cidade um estranhamento, né? Eles não deixaram de sofrer o racismo, mas eles estavam dentro de um espaço de poder, a ponto de influenciar outras pessoas negras. Todo mundo queria ser um barbadiano, né? Então, essas pessoas, além de contribuir com a Madeira Mamoré, eles passaram a também trazer a cultura. Então, as frequências dos rádios, os tabloides ingleses, a culinária, né? Eles montaram o próprio reduto e eram pessoas que passavam pela cidade e traziam, né? As pessoas queriam saber um pouco mais dessa história. Mas acabaram institucionalizando também serviços de saúde, serviços de educação, porque, querendo ou não, né? Como que as crianças, os filhos iriam frequentar a escola? Então, aí surgem as escolas bilíngues, eles começam a modificar esse espaço, a ponto dos outros fluxos também terem uma certa admiração por essas pessoas. Então tem um professor de história hoje que fala lá em Rondônia, o Marco Teixeira, que pode ser a primeira classe média negra do Brasil dentro dos padrões daquela região, mas a primeira classe média do Brasil. Então, a Marcela chegando ali em Porto Velho, andando de bicicleta, ser identificada como uma barbadiana, para mim ali, até eu entender o que era, para mim foi assim, nossa, então, né, foi a primeira vez que eu ganhei uma cara digna. Porque aqui na PUC, pensando, né, eu não tinha cara de nada. Você faz o que aqui, economia? Nossa, você não tem cara disso. Eu falo, gente, e era sabe, a frequência, ela leva a gente a acreditar. Então essa não é minha cara, né? Tanto é que aí a gente vai com a baixa autoestima, né, também pro mercado de trabalho ali, e sempre um muro lá, grande. Então, você imagina, né? E aí essa cabeça chega na Amazônia e entende que, olha, opa, existe uma história negra. E estão me identificando, né, visualmente, a visualidade como essa porta de entrada, né? Então a cidade, ela passa a abrir a porta a partir desse visual. E ali eu conheço o primeiro barbadiano, que é o Bubu Johnson, né? O nome dele é Jesuá Johnson, ele é servidor público e também um grande músico. E isso é muito característico das famílias barbadianas. Todos eles têm ensino musical, são servidores públicos, são muito reconhecidos na cidade, contribuíram, eles têm a noção disso. Então é uma história de empoderamento que eu nunca tinha visto. Então aquilo pra mim, nossa, né? Eu falei, então eu sou uma Johnson. Eu passo a frequentar aquele espaço, eu passo a me sentir uma pessoa da família e passo também a olhar para aquelas pessoas e tentar identificá-los. Né? Porque, por exemplo, o irmão do Bubu Johnson, que é o Junior Johnson, Norman Johnson, ele é muito parecido com o meu tio Caio, né? Toca violão 7 cordas, e eu comecei a fazer essas comparações, né? Os mais jovens com os meus primos, e aí eu decido comprar uma câmera fotográfica, porque eu queria contar para minha família de alguma forma, olha gente, tem pessoas aqui na Amazônia, né? Muito parecidas com a gente e são muito importantes. E essa câmera fotográfica, ela passa a servir, né? Ela passa a servir para outras coisas,
né? Porque até então, naquele período, 2010, 2011, a gente não tinha hoje o WhatsApp como a gente tinha hoje. A gente tinha a única mídia social era o Facebook. Então, eu passo a colocar essas fotos no Face e colocar, olha, esse é o Josué Johnson, Jesué é isso, aquilo, a família dele. E as pessoas começam a olhar, nossa, mas que foto linda. Aí eu falei, não, mas não é a foto, é a história, olha, né? E dali surge até uma ruptura, porque, querendo ou não, eu não me enxergava como uma pessoa potente na fotografia. Eu só estava clicando aquelas imagens até para um pouco me potencializar aquela minha ida, porque era muito recente. As minhas frustrações, elas estavam muito recentes, né? Eu tinha acabado de entrar no governo de Rondônia, né? Foi o meu primeiro emprego digno, foi a primeira vez que eu comecei a consumir. Ou a primeira vez que eu consumi na minha vida, consumir, foi em Rondônia. Até então, em São Paulo, é uma história de sobrevivência, né? Viver com R$300 por mês de uma bolsa é sobrevivência. Andar da PUC até Olido, da Olido até a PUC, da PUC até Pinheiros. Então, era uma trajetória muito solitária, até mesmo porque a PUC a gente tinha poucos debates raciais. A gente estava falando sobre o feminismo, não tinha esse recorte racial como a gente hoje vê as mulheres negras requerendo esse espaço também. E naquele espaço a gente via discussões que falavam sobre cabeça de negro. A cabeça de negro. Eu começo a falar, gente, mas que cabeça é essa? Que cabeça é essa que até então não tinha entendido que, né, poderia existir uma história positiva sobre nós? Porque até então, na oficialidade, a gente abre os livros de história até hoje, a gente vê um açoite muito mais evidente do que as histórias de êxito, né? A gente está aí requerendo esse espaço ainda. E lá em Rondônia, por mais que eles, né, nos livros de história, né, sempre ainda uma construção colonial portuguesa, né, mas as pessoas ali estavam vivendo aquela negritude de uma forma muito mais plena. Porque quando você olhava na Madeira Mamboré, todo mundo já pensa, barbadianos. Então, era muito importante como a oficialidade é vencida naquele espaço, né? As pessoas olham, não, mas a gente sabe muito bem que o Forte Príncipe foi construído pelos negros, ali de Costa Marques, que agora é uma grande reduto chamado Vale do Guaporé, né? Rondônia tem quilombo. Eu nunca, né, pensei, até tinha uma professora nossa, que quando eu comecei a falar de quilombo, ela, vem cá, Rondônia não tem quilombo. Eu falei, olha, professora, mas a senhora tem que lembrar que Rondônia é uma moça, né? Eu tenho Rondônia como uma imagem de uma mulher, a Amazônia é uma mulher, várias mulheres, né? Eu falei, olha, a gente está falando de um território que era Mato Grosso e Amazonas, né? Recentemente ele ganha esse escopo como Rondônia. E hoje, como Rondônia, a gente precisa reafirmar esse espaço, também como um espaço negro. E dentro dessa Casa dos Barbadianos, tem a jornalista, a esposa do Bubu, Ana Aranda, que falou, olha, tem essa história, mas tem muitas outras. Eu acho importante você, já que você está com essa câmera, né? E eu ali, né, achando que aquela câmera fosse um objeto, né? É uma câmera. Ela falou, não, Marcela, isso é muito interessante, né? E até então as pessoas falavam, que foto bonita aí. Eu falei, não, as pessoas são bonitas. E eu começo a criar fissuras na minha cabeça, até porque eu tinha muito problema com a minha própria autoimagem, né? Eu não achava uma imagem digna da beleza, porque a gente não se vê nos padrões de comercial. Naquele período de 2010, 2004, 2000, eu cheguei em São Paulo, eu não via nada sobre nós tão evidente, a ponto da gente sentir uma força. E eu não nasci dentro do espaço, eu nasci dentro de uma família negra, mas eu fui criada dentro do espaço branco. A minha família acreditava na educação, mas a gente não tinha essa informação que era necessária uma educação também complementada com a educação racial. Então a gente foi ensinado a ser muito subserviente para conviver naquele espaço. Então, assim, eu tive que ser a palhaça para ser incluída, né? Eu tive que ser uma pessoa muito extrovertida. Então, quando eu chego em Rondônia, eu também me desarmei, eu não precisei mais sustentar tudo isso. Porque eu via uma imagem muito mais autônoma, os barbadianos, né? E até a Margot, que é uma pessoa que é uma artista plástica, que quando a primeira pessoa que eu perguntei, o que é Johnson? O que é choque? Ela falou, são as famílias tradicionais negras da Amazônia. Eu falei, uau! Famílias tradicionais num livro de história econômica é o quê? Né? É aquelas pessoas que vivem ainda canetando aí, que decidem nossos destinos. Mas ali em Rondônia, as famílias tradicionais são esses afro-caribenhos, são também os nossos ribeirinhos, são os povos do Vale do Guaporé. E quanta beleza tem! Então a câmera fotográfica ela passa de um objeto a uma muleta e também a uma bússola, né? Porque ali, né, como essa imagem chegou quebrando também, porque as pessoas me identificaram como Johnson e depois me viram com uma câmera, eu passei a ter uma agenda na cidade.
Porque as pessoas me ligavam, olha, tem um aniversário, vem aqui, traz a câmera. E aí eu comecei a ver essa frequência, fotografando. Falei, gente, mas quanta gente preta, né? Eu falei, mas por que isso não é falado do lado de, né, do lado de fora? E do lado de dentro é tão latente isso, é tão evidente, que as pessoas nem precisavam falar sobre isso, né? Mas ali eu começo a perceber que a fotografia, ela servia para mim, dentro do meu corpo e dentro daquelas buscas que estavam começando a aparecer, a partir da dúvida. Quando eu passo a abrir a cabeça, porque aqui eu era muito radical. Eu era uma pessoa muito radical. Na PUC eu cheguei a debater, né, dentro da Getúlio Vargas, com o Eduardo Suplicy, né? Ele é a favor das cotas e eu contra. Por quê? Naquele momento, eu pensava as cotas como um lugar depreciativo. Tanto é que eu entrei na PUC por cotas, mas eu não queria falar, não, mas eu vou pagar, hein? Mas eu vou pagar um dia. Então, assim, quantos equívocos eu levei adiante até chegar num espaço que falou, olha, se você não se educar aqui, a sua cabeça é que vai rolar. E ali eu começo a perceber que eu precisaria quebrar realmente um pouco essa cabeça e deixar que ela pudesse funcionar, né? Que essa cabeça pudesse funcionar de acordo com a cidade. A relação do tempo foi muito importante para mim, porque aqui em São Paulo, uma pessoa acordar 4h30, 5 horas da manhã e voltar para casa a 1 hora da manhã, que tempo que ela tem para pensar? Eu não pensava, eu era uma máquina de reprodução. E quando eu pego essa câmera fotográfica, eu falo, olha, eu posso decidir ser uma máquina de reprodução ou eu posso decidir entender como eu posso fazer diferente atrás desse lugar. Esse lugar não foi um lugar requerido, mas foi um espaço que a própria cidade me deu. Eu falo que o primeiro clique não fui eu que fiz. Foi a cidade que fez ao me identificar como uma barbadiana, que me trouxe uma grande dúvida. E a partir dali, essa câmera passou a funcionar como um lugar do quê? Eu quero conhecer essas pessoas. Né? Eu comecei a confrontar a mim mesma, né? E dali também a perceber que, bom, se eu for entrar nesse mundo, eu preciso entrar diferente. A imagem é de quem? Né? E eu comecei a perceber essa falta de domínio que eu tenho com a minha própria imagem. Eu nunca tive. Na hora aqui da PUC, foram mais de 20 tentativas de emprego quando eu saí. Né? E todos passavam na provinha básica do inglês, aí ia para uma provinha, tudo na internet, né? A gente fazia os questionários. No dia que ia conhecer o chefe, né? Nossa, né? Marcela, olha, minha sala está ocupada, vamos conversar na Copa? Foi uma das últimas entrevistas de emprego nesses espaços de poder. Aí o cara chega lá, você tem uma voz bonita, já pensou em cantar samba? Então, esse não lugar dentro da economia, né, foi muito colocado várias vezes para mim, a ponto de eu falar, gente, então, o que eu vou fazer? Eu fiquei à deriva um tempo aqui na PUC, né, e até entender que esse espaço não servia mais para mim em São Paulo, né? E hoje, ressignificando tudo isso, é a história de muitas pessoas, né? De muitas cabeças embranquecidas. Eu era uma discípula, né, da meritocracia. Né? A gente foi ensinado, ó, se estudar, né? Se fizer tudo certinho, se eu fiz todo esse se, mas não cheguei nesse lugar. E ali, de uma forma muito afetiva, né? No terreiro dos Johnson, tocando uma música, entre uma música e outra, falava, ó, o meu pai, quando chegou aqui, a gente nesse espaço ouvia blues. Hoje mesmo o pessoal não ouve mais blues, mas aqui os primeiros barbadianos que chegaram, eles modificaram a relação com esse espaço, até se tornar esse espaço negro que você está vendo. E era muito mais, eles falam, era muito mais. Né? Hoje a gente está passando, as famílias estão muito miscigenadas, mas o orgulho, né, dessa negritude existe na cabeça dessas pessoas. Então essas pessoas elas tiveram uma infância muito mais qualificada do que a minha, né, no sentido da visualidade deles, do que eles representam. Né? E ali eu percebi, falei, rapaz, ali agora é trabalho. Então, ter esse lugar como... Eu tenho esse espaço Rondônia como um espaço de aprendizado mesmo. Porque quando eu comecei a ouvir os Johnson, a oralidade, simplesmente você sentar numa cadeira e ouvir o que a pessoa está dizendo. Né? E eu aqui em São Paulo, eu não conseguia ouvir. Eu ficava retrucando. O Eduardo Suplicy foram 3 horas de discussão. Todo o tempo eu retruquei. Eu não dei espaço para que ele pudesse, né, um homem branco, né? Olha quem é, gente, tentando me ensinar como eu poderia, né, reverter a minha própria história. E lá, aquele espaço por si só, ele conta a história sozinha, né? Então aquilo passou a ser muito forte para mim. Aí
A princípio veio aquela vergonha, né? Falou, olha, eu passei muita vergonha, né? Mas depois veio o que? Olha, você está aqui hoje, né? É uma segunda oportunidade, então agarra, né? E ali essa câmera fotográfica passa a ser um instrumento onde eu começo a falar, olha, então eu vou ter que pensar a autoria dessas imagens, de quem que são essas imagens, porque a câmera, ela é um lugar que a gente está falando de saque, ao todo tempo, cada clique é um saque, a gente está sacando coisa daquele lugar, a gente está sacando espaço, a gente está sacando, né, essa cidade que é a Feição, que foi um dos lugares que eu mais viajei, foi na Feição dessas pessoas negras, para tentar me encontrar. A nossa história mesmo. A gente não tem um rastro da nossa história, a gente conhece da nossa bisavó para agora, né, que viveu muito pouco, né, a minha avó que viveu muito pouco, mulheres que andaram, desceram do sul da Bahia, né, permaneceram por um tempo no garimpo, qual a qualidade de vida? E ali comecei a pensar sobre isso, qualidade de vida. O que eu ouvi na PUC sobre qualidade de vida não se aplicava em mim. E aquela região, com toda aquela organização econômica, que eu falo que é uma economia social mesmo, uma economia racial, porque tem, né, hoje os negros, os barbadianos, eles têm um espaço garantido ali, na própria história, né, e eles requerem isso. E eu falei, gente, esse espaço ele é muito mais, né, ele é apto para o meu corpo, eu estou encaixando muito mais. E ali eu começo a me entregar à região, né? E a também tornar essa câmera um instrumento de questionamento sobre a visualidade. O porquê que essas pessoas, que regime de invisibilidade é esse, que me fez entender que essa Amazônia Negra, com 28, 29, 30 anos, por que não, né, isso não foi passado nos meus livros de história? Olha, existe uma Amazônia Negra também, né? Esses negros são quem? Negros que vieram do Caribe, negros, agora esse fluxo recente, os haitianos, os afro-venezuelanos, os afro-bolivianos. Então, a gente está falando de uma terra tão cosmopolita que começou, eu falei, cara, isso tem a ver com uma estratégia. Não é possível. A ponto de eu mesmo segregava o Brasil. O Nordeste é o lugar dos negros, o Sul é o lugar dos brancos. E quando eu saí de Rondônia, as pessoas falavam, lá você vai encontrar muitos sulistas, né? Pessoas do Sul. E realmente existem. Mas a população negra, ela dá banho no sentido da quantidade e da qualidade da história, né? Hoje a gente vê essas linhas invisíveis até na questão da relação da terra. Quem são os donos da terra? Mas quem trabalha? Quem está sujeito à doença pelo agrotóxico, né? Então, essa Amazônia Negra eu comecei a perceber, falei, gente, dá para fazer economia aqui também, né? Eu não preciso abandonar a minha profissão, né? Me sentir menos economista por não estar no mercado financeiro, por não estar no centro. Como é que é ser uma economista da margem, né? E ali a minha história começa, uma história afetiva, né? Com 30 anos de idade eu começo a sentir essas relações de afeto com o próprio espelho, né? A gente está falando de fotografia, a fotografia é espelho também. E ao encontrar esses pares, essas constelações que a gente teve com a oralidade, né? De uma pessoa contando uma história, né? Vila Bela, né? A gente não tem uma separação geográfica muito exata lá. A gente tem o Mato Grosso ainda como uma terra ali. Ó, o Vale do Guaporé é uma coisa só. E eu comecei a entender como isso acontece, gente. Um espaço que é um reduto negro, são famílias negras, né? E ali eu começo a falar, não, mas tem história antes, né, do início do século? Tem. Houve escravidão em Rondônia, né? E dali eu falei, gente, essa história, ela precisa ser visibilizada. A princípio, como? Eu falei, será que essa T3i, né, que era uma câmera de entrada, né, porque o desejo era o quê? Era mostrar para minha família, é empoderar os meus, né? A gente sair dessa esfera do que a gente não pode, porque a relação com o dinheiro também era muito difícil por falta dessa permissão. A permissão é o quê? É quando você não vê pessoas negras, né, nesses espaços que você almeja. O desejo é diferente da permissão. E dali começa o processo onde eu falo, essa cabeça precisa enegrecer, né? E enegrecer não foi, olha gente, as companhias, né, esses professores, esses mestres me levaram nesse lugar. E eu falo, ainda eu estou nesse processo de enegrecimento, né? E aí eu comecei a perceber, a imagem tem poder, né? E por que também no campo da fotografia a gente vê a imagem como esse objeto, né? O que essas galerias... Eu comecei a estudar, né, a função de cada coisa, né? Por que um negro na rua, essa pauta, né, não tem o direito da própria imagem? O cara vai lá, saca a imagem e leva para dentro de uma galeria.
E aí ele comercializa essa imagem como moeda de troca. E aí eu comecei a pensar, você quer isso? O que você quer com essa imagem? Porque até então as pessoas falam, imagem linda. Eu falei, não, gente, a gente precisa começar a pensar que essas pessoas são lindas. O que eu estou fazendo, eu não faço imagem. Né? Essa prepotência, a primeira vez que eu saí, que eu fui convidada para fazer um bate-papo dentro de um campo da fotografia, eles falando, olha, porque a Marcela faz foto, eu falei, não, eu não faço foto. Eu roubo essa foto. Eu enquadro, né? Eu tenho o meu trabalho de pós, mas a imagem, olha aqui quantas imagens a gente tem aqui. Eu não sou capaz de criar essas imagens, mas eu sou capaz de criá-la de outra forma. É quando eu deturpo essa imagem. Eu transformo um estado de miséria numa poesia, né? Que hoje a gente tem, né, graças a esses corpos negros que estão atuantes do lado de trás da câmera hoje, a gente consegue estabelecer um pouquinho melhor uma ética visual, né? O que a gente pode e o que a gente não pode. Então, dentro da fotografia, né, é claro, né, que gerou muito incômodo, ainda gera, né, essas pessoas negras. Mas, ao mesmo tempo, ainda a gente precisa pensar essa computação da própria luta dentro desse campo de imagem, a ponto da gente estar intermitente também nesses espaços, né? Ah, a Marcela vem quando eu preciso de uma cota, bota ali para falar da Amazônia Negra, mas não fala de autoria de imagem não, tá? Por favor, não vai discutir isso. Mas como eu não posso discutir se eu não tenho a legislação ainda da minha imagem? Cada um pensa o que quer, ela chega antes, né? E tudo dentro dessa Rondônia. Em Rondônia, a minha imagem chegou antes, mas ela foi dignificada. Você é uma barbadiana? Foi uma pergunta positiva. E aqui em São Paulo, quando você pensa, não era positiva. Você não tem cara disso, minha filha. Ó, vai pro samba, você vai se criar mais. Então, Rondônia é esse espaço, né? Plena educação, né? Constante educação racial. Vocês não têm ideia. Bem, eu conheci a Marcela lá na PUC. Eu conheci essa Marcela que ela conta aqui pra gente. A gente tinha altos embates, inclusive, de muitas discussões e tal ali dentro da universidade. E te ouvir falar agora desse teu processo também é de uma felicidade enorme, porque pra mim a Amazônia ela tem essa encantaria em que a gente consegue se reconhecer, entender que a gente faz parte, mas ao mesmo tempo que a gente é diferente, né? E aí, assim, esses momentos todos que a Marcela tá falando, de estar discutindo fotografia ali na região, não é discutindo fotografia, vamos dar nome aos bois, né, Marcela? Não é discutindo com quaisquer pessoa. É discutir com o Miguel Chicaoca, que é um dos maiores fotógrafos ali da região, entendeu? É conversar e trocar com a Paula Sampaio, que é uma grande fotojornalista de lá, entendeu? E eu acho que precisa pontuar isso, porque justamente o que você estava falando, quando a gente está aqui, a gente pensa esse grande verde, essa grande floresta, que é uma realidade, sim. Mas não é só isso, né? A gente tem metrópole, a gente tem produção de cultura, a gente tem uma história de revolta, de revolução, a gente tem uma série de coisas ali que compõem isso. E tu está conversando com essas pessoas que estão produzindo lá. Então, eu vou juntar duas perguntas nisso, porque queria que tu falasses um pouco desse teu transitar para fazer teus roubos de imagem num lugar que, diferente de São Paulo, que, a gente leva às vezes 2 horas para ir à cidade de Tiradentes, mas as distâncias lá na Amazônia são outras. Lugares que poderiam ser 2 horas de carro, às vezes é um dia de barco, é uma outra distância, é uma outra vivência. Eu queria que você falasse um pouco disso e já falar um pouquinho dessa questão que você começou a pensar, que é da economia visual. De como tu vais trabalhando essas suas capturas, de eu pensar que não é colonial, de dar essa dignidade, de garantir esse próprio direito à imagem que você tanto fala. Olha, Rondônia, quando eu cheguei, um dos fatores enlouquecedores foi o tempo. Era muito tempo, gente. É muito tempo. Eu falava, nossa, eu não vou conseguir. Os primeiros e-mails eu falava, o restaurante fecha no almoço. As pessoas, eu passo na frente das casas, as pessoas estão dormindo na rede.
Como que você vai para um lugar 3 horas, 3 dias, né? Só que eu não entendia como o não direito ao tempo traz pra gente, quando a gente recebe essa oportunidade, um estranhamento muito grande, porque era muito tempo. E um tempo que, a princípio, né, uma cabeça daquela não muito a favor de mim mesma, como que eu, né, cheia de frustrações, então muita mágoa, né? A partir do momento quando eu encontro essas pessoas, o tempo passa a ser um fator determinante, porque eu tinha tempo para sentar no quintal, eu tinha tempo para conversar, eu tinha tempo para passar 3 dias num barco para chegar numa comunidade, para poder olhar, para poder, sabe, o olhar passou a ser um fator, principalmente, não, só olha. A primeira vez que eu entrei num terreiro foi em Rondônia. Para mim existia o quê? O céu e o terreiro. A gente foi ensinado assim, infelizmente. A gente veio de uma cultura católica, né? E eu até hoje eu sigo, a gente está ali entre a Umbanda, a gente respeita, porque a gente foi ensinado. Tem coisas que são difíceis, né? Estão apreendidas, mas vamos caminhar de forma que a gente possa se enxergar nisso. Então tá tudo ok. Mas entrar naquele espaço negro também me ajudou a fotografar o ritmo do tambor. Eu morria de medo de tambor. E aquilo passou a ser um fator importante dentro daquela câmera, né? Existe um espaço onde tem que ser respeitado. Um espaço onde você pode capturar essa imagem da forma que você também se enxerga, né? Cada imagem ali passou a ser um tempo onde eu gastava olhando para mim mesma, né? E podendo entender, nossa, essa boca, esse nariz, esse cabelo, né? É poder ressignificar essas curvas com o tempo, né? Viajar no Rio, podendo pensar no futuro. Que futuro que eu pensava em São Paulo? Né? Era uma máquina de reprodução. A notícia vinha e eu passava do jeito que ela era, sem pensar se aquilo estava me atingindo ou não. Lá não, você em 3 dias você consegue pensar, olha, né? Principalmente na volta, meu Deus, a dona Nicássia falou isso, era uma história próxima da minha avó. Gente, ela fazia assim. E ali eu comecei a entender, isso é muito fundamental. São histórias, aí eu comecei a entender o que era uma constelação. E que aquilo poderia ser uma forma de reparação para mim. Hoje eu tenho um álbum de família. Essas pessoas, elas são minhas amigas. São pessoas que estão ali, que me mandam mensagem: ô, tô com saudade, vem aqui. Eu vou, não, eu tô já me organizando para ir. Então, a nossa família era muito pequena, né? Para onde a gente ia? A gente ia sempre para os mesmos espaços. Então, transitar nesses espaços, nessas Amazônias, passou a ser um fator para mim muito fundamental. O caminho como um lugar assim, ter o direito de se espaçar no caminho. Eu posso me espaçar, eu não tenho mais pressa. Eu troquei a pressa pelo tempo. E aquilo foi muito o diferencial, porque a fotografia também é tempo. E eu estava naquele tempo, eu estava no tempo exato, né? E ali, né, eu estava entrando no terreiro, as pessoas começavam, isso é ancestralidade. Ali eu comecei, porque ancestralidade para mim era só uma palavra muito intelectual na PUC, né? Ancestralidade. Como eu começava a falar, eu já saía, porque eu não entendia nem sobre mim, nem sobre a minha imagem. Eu vou escutar isso, não quero me confundir, deixa eu viver no meu mundinho, né? O pessoal começava a falar, ou eu retrucava com uma pergunta, ou eu simplesmente saía. Então, era a minha defesa. E a partir do momento que eu chego em Rondônia, essas defesas não precisavam mais existir, né? Ali é um espaço muito mais amoroso. A Marcela está chegando, as pessoas estavam me esperando. Mesmo que não estavam me esperando, eles recebiam de porta aberta. Então, ali eu começo a entender que a visualidade ela é uma coisa importante, né? E justamente no lugar que eu mais necessitava, que é o quê? Encarar esse espelho. E ali eu resolvo também poder partir para outros espaços, não para as comunidades só. Não, eu vou para a rua. E na rua eu começo a aprender a fotografar, né? Quando eu vou sacar uma foto ali, um morador de rua falou: ei! Saiu correndo atrás de mim, eu falei, nossa, e aí eu me senti invadida. Você vai me bater? Ele falou, não, quem mandou fazer essa imagem? Quem mandou tirar? Deixa eu ver. Eu falei, não, eu apago tudo. Eu apaguei. Ele falou, não, mas não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que eu permiti. Aí eu falei, você não pediu para apagar, né? Eu falei, eu já apaguei. Ele falou, não, mas tudo bem. Mas eu quero saber, eu permiti, eu não conseguia responder essa pergunta. Ele perguntou 3 vezes, eu falei, não. Ele falou, então, antes de fazer qualquer coisa, você tem que perguntar. Aí eu comecei a entender que a rua também era uma casa, eu estava invadindo. Por isso que aí vem, eu estou sacando, eu estou roubando. Mesmo pedindo, a gente está roubando. E eu começo a entender que isso é importante para o mundo da fotografia.
Não, eu preciso contar para os meus colegas que eles também estão roubando, entendeu? Mas vamos roubar com um pouquinho mais de dignidade, com ética. Vamos pedir. E a partir do momento que a gente rouba, vamos falar o seguinte: autoria de imagem, tu fez isso? Tu fez nada. E eu comecei a entender isso quando eu comecei a entrar na casa das pessoas. Aquelas casas simples, né? Aquelas panelas areadas, eu falava, gente, que lindo! E tirava foto, o pessoal, que foto linda! Eu falei, não, gente, lindo é a organização dessa mulher. Dona Maria, olha aqui, olha o que ela faz, olha a cozinha dela, olha a sala, o violão pendurado, né? As fotografias de um lado, e ela fazia as cortinas de renda. E ali eu comecei a perceber, os meus amigos, quando eu ia nas galerias, todo mundo, nossa, fulano de tal, olha que foto linda. Eu falei, não. Quem preparou essa direção de arte não foi ele só roubou, né? E eu comecei a falar, é importante a gente falar isso para fotografia, né? Porque, querendo ou não, a gente vê o mundo da imagem como um mundo de ego. É a pura vaidade. E dali eu falei, eu não posso, se eu quero mudar, eu não posso utilizar disso para mim. Como é que eu faço para requerer esse espaço? Até porque, quando eu comecei a entrar na fotografia, eu via poucos pares. E ali dos poucos pares a gente se encontrava e falava, meu Deus, e aí, ó, os únicos, vamos crescer isso. Vamos crescer isso. Como que a gente cresce? A gente cresce criticando. Então metade da palestra é a gente falando, ó, espera lá. Eu não vou. Porque a luz da palestra, luz. Aí eu pegava o microfone na minha vez. Pois é, eu não vi nada de luz. As minhas sombras. Aí começa o pessoal a falar, eita, essa menina tá. Eita. Pera lá, o que você está querendo dizer? Eu falei, não, eu não fotografo com luz, não. São Paulo é uma terra... Gente, quanta luz tem essa terra? A gente não enxerga mais nem as estrelas do céu, né? A gente mal se enxerga. E ali é uma escuridão plena. Hoje, eu moro numa comunidade de ribeirinha na beira do Rio Madeira. É uma comunidade situada, né, no centro da cidade, mas não deixa de sofrer os prejuízos, porque ali todo mundo joga o resto de obra. Né? As pessoas têm agora um porto graneleiro imenso que descarrega soja todo dia, né? E afeta nosso meio ambiente porque é veneno para todo lado. Então, os desrespeitos também estão nas comunidades do centro. Mas ali eu passo a entender o que é uma margem de verdade. E eu falei, olha, a gente não está lutando para ser centro. A princípio, vamos lá, vamos negociar isso aqui. Não estou lutando para ser centro, mas eu estou lutando para entender que existe um regime de visibilidade das margens. Essas margens, né, o pessoal pensa nos rios da Amazônia, ai que lindos rios, são completamente habitados por histórias, memórias, né? E ali começa a fazer todo sentido essas curvas do rio, né? Ali está a minha história. Hoje eu moro já 14 anos naquela casa, aquela janela não é a mesma todo dia, né? As pessoas que puderam ter a oportunidade de conhecer sabe muito bem que não é todo dia a mesma janela. Então, por que a gente não olhar para aquilo como um lugar que também produz conhecimento? Né? Até a ponto de a gente falar, nossa, olha, eu moro numa comunidade que ela é essencial, da essência indígena. Mas ninguém, fala que um ali é indígena para você ver. Tá na cara, eu sempre faço festas com as crianças, fazia muito mais antes, principalmente na pandemia. Aí teve, né, lá o dia do Halloween, eu falei, não, vamos fazer o dia do indígena. Aí as crianças, ai, como que a gente faz pra gente se vestir de indígena? Eu falei, não precisa muita coisa, olha o rosto de vocês. Mas assim, conversando com as crianças, e eles ali, Aí, vamos contar um pouco da história. Aí chamei um pouco os mais velhos, não, vocês vieram de Manicoré, subimos o rio. E Manicoré, né, lá, as comunidades indígenas. Então, também trabalhando, porque... o meu processo de enegrecimento, aqui em São Paulo, né, as pessoas tentavam falar pra mim, você é negra, mas aquilo doía, né? Doía pra mim. Porque, querendo ou não, se você pensar hoje, uma criança negra nasce com mais de 300 anos de história de vulnerabilidade, violência, deterioração, segregação, né? Quem quer se ver assim? Então, essa distoante, era uma negra que se pensava como uma imagem de branco. Isso foi uma defesa por muito tempo. E quando você chega nessa Rondônia, todo mundo pode ser negro, falando sobre os seus feitos, ali eu também começo eu sou também. Então, ali, esse espaço amoroso, né? Um espaço amoroso, ele é muito mais... gente, aprender no amor, né, é diferente de aprender na dor, né? Faz muito sentido essa frase, né? A princípio, né, quando eu fui pra lá, era uma dor. Mas depois as pessoas foram abrindo as portas, eu também fui abrindo a minha cabeça, tem que ter a contrapartida sempre, né? A ponto da gente entender que, olha,
precisa dar espaço ao lugar, né? E ali eu comecei a perceber, olha, muita gente de São Paulo fala, agora ela virou fotógrafa. Eu falei, não, pera lá. Eu acho que eu preciso lutar por esse espaço que sempre me foi tirado de mim, que é uma economista. Aí eu comecei a pensar, por que não ser uma economista visual? Vamos organizar essas imagens? Mas de forma assim, vamos fazer do meu jeito, né? Vamos começar como é que a gente pode fazer que os fluxos econômicos não sejam maior do que as pessoas? Porque, querendo ou não, quando você chega em Rondônia, você vai falar a história da madeira Mamoré, a história do garimpo, a história das usinas, a história da agropecuária. Mas por que não contar a história das pessoas primeiro? Né? Então, o Amazônia Negra começa a ser um exercício também de sobrepor essa história econômica, né? E colocar essas pessoas como realmente os fazedores de economia. Porque, querendo ou não, cada família barbadiana fez uma economia no estado e são muito notados. E aí a gente tem uma história muito anterior que é de Teresa de Benguela. Quem é que ouviu falar de Teresa de Benguela? Teresa de Benguela é uma história que aconteceu em Rondônia. Ela aconteceu nesse período onde tudo era Mato Grosso, né? Nesse fluxo, né, de negros escravizados que foram enviados ali para a região de Costa Marques, que é uma cidade. A gente está falando de uma faixa de fronteira. A coisa mais interessante hoje é a gente pensar ali, naquela Rondônia, né, essa faixa de fronteira entre Brasil e Espanha, essa briga dessas duas coroas, e aí chega uma terceira coroa, que são exatamente trazidas pelos caribenhos, né, que é a coroa inglesa. Então essas cabeças começam a se bater ali, mas começam a se ajustar, a ponto de a gente ver, gente, existe uma sintonia ali, né, criado dentro de uma imagem, uma visualidade negra que está se sobrepondo à cidade, mas ainda a cidade continua contando a história da economia. Então hoje a briga é o quê? Não, né? Se tem hoje eu falo, Teresa de Benguela para mim foi a primeira grande economista de Rondônia, a primeira grande governadora, né, de Rondônia, uma mulher negra que foi açoitada por ambas as coroas, portuguesa e espanhola, né? Ela pensava a economia, pensava a educação. A gente vê essa história ainda muito, né? As pesquisas estão avançando, né? E ao tempo que as pesquisas vão avançando, a nossa dignificação também. Ali eu começo a me olhar como uma mulher economista mesmo. Não, eu preciso me afirmar também. Se eu estou afirmando que a Amazônia é negra, eu também preciso afirmar Marcela Bonfim como economista. Porque senão fica fácil para essa estrutura, né? Ela virou. Não virei. Mas aglutinar ferramentas hoje é uma estratégia importante. Porque a visualidade hoje, hoje a Rondônia me ensinou tudo. Gente, falo, Rondônia me ensinou tudo que eu sei hoje, é essa terra que ensinou a partir desse afeto. Aí eu fui pro presídio. O presídio foi um dos espaços, aí a clausura. Eu precisei sentir o que é estar preso. Porque até então a minha cabeça era a própria clausura. E dali eu comecei a entender a cor do presídio e também as histórias. Comecei a fazer terapia dentro. É um grupo de teatro que se chama Bizarros, que já apresentou aqui em São Paulo há muitos anos atrás, no Sesc Pompeia. É um teatro de alta performance, feito por homens presos. E eles contam suas histórias a partir de uma ferramenta chamada Enneagrama. Quando eu fui em 2013, né, eu estava começando a fotografar, né, eu trabalhava no governo como economista. Não deixei de sofrer as pressões, óbvio, né? A ponto de um dia a gente trabalhava, né? Eu cheguei a ocupar um espaço de poder também. Eu trabalhava dentro de uma equipe técnica do próprio governador. A gente estava em estado de transição, de poder trazer para a gestão uma informatização do SEI, dessas ferramentas que a gente está hoje, unificar o centro político-administrativo. E eu fui contratada, porque na hora que eles me viram o currículo de economista, quando eu fui para a entrevista, eu já fui falando, não vai dar certo. Mas deu. Ali eu quebrei a cabeça ali, eu falei, deu certo. Eu fui contratada, fui. Quando eu vi o salário, eu falei, jura? Jura, velho? Ué, né? Então ali eu me deparo, mas eu não deixei de sofrer pressão. A primeira vez que o governador foi conhecer a equipe, estava todo mundo ali enfileirado, aí ele foi com todo mundo ali chegou pra mim e ele fez assim. Aí eu fiz assim, eu fiquei ali, todo mundo. Aí eu levantei a mão, tá. E ele continuou apertando a mão das pessoas. Eu falei, que mensagem é essa? Né? Que mensagem é essa? Mas eu fazia parte do governo. E aí eu percebia que eu não tinha autoria de nada. Sempre eles me botavam para começar projetos,
chegava ao ponto que o projeto estava robusto, a gente estava já fazendo, indo para o diário, o pessoal já estava levando para a Assembleia, as secretarias, porque era um grupo que pensava a integração das gestões, né? E ali, chegava o ponto, eu falei, agora eu vou ver o projeto. Não, Marcelo, agora você vai para outro projeto. E ali eu começo a pensar, essa Amazônia Negra também passou por isso. Eles não têm o crédito do que eles fizeram, ninguém sabe. Ali dentro as pessoas sabem, mas o lado de fora, não. O lado de fora é como se eles nem existissem. E dali eu começo a falar, não, gente, ó, isso precisa mudar. Eu também preciso, por isso que o reconhecendo a Amazônia Negra. Então isso passa a ser também a minha própria história como um fluxo migratório negro, mas que agora resolveu pensar essas imagens. E dali como eu começo a entender, falei, gente, a imagem ela é muito poderosa. A imagem ela produz poder, ela produz pobreza, mas que fenômeno é esse? Né? De se olhar no espelho e começar a se sentir bem, mas ao mesmo tempo, na hora que eu saía para ir comprar um pão na padaria, era sempre aquele mesmo sabor, né? Eu estava vindo para o aeroporto, né, essa vez, eu tenho uma estratégia, né? Porque depois desse processo, eu comecei a usar estratégias para me emborrecer menos, né? Falei, não, eu não posso, eu não quero ficar chateado. Então eu venho do aeroporto com a roupa do aeroporto, eu tenho uma roupa do aeroporto. Mas dessa vez, para ir no Duty Free, poder olhar as coisas, as pessoas ficam pensando, será que é alguma coisa? Eu não quero, eu quero só olhar. Sabe, essa relação do tempo eu criei lá em Rondônia. Eu quero ficar aqui só olhando, deixa eu só olhar. E dessa vez tá tudo bem, correndo tudo bem, eu com a mala lá empurrando, olhando, e todo mundo ali na sua. Mas assim, eu tava saindo do Duty Free e chegou uma mulher assim, ei, quanto custa? Eu falei, tá me vendo com uniforme? Tô com cara de crachá? Tô vendendo essa mala também? Ela disse, nossa, e saiu. Aí eu falei, ó, a gente não tá livre ainda. Então, esse processo da fotografia me trouxe também, porque querendo ou não, toda vez que eu ia abrir uma exposição, gente, a visita era pelo menos 2 horas conversando, fazendo visita guiada, em cada fotografia contando a história. Olha, Madonna Negra, que linda essa imagem, eu quero... Quando você vende? Não, não vendo. Essa imagem eu contava a história da Carol, mesmo assim, ei, você não quer vender pra mim mesmo? Não. E eu comecei a ver a insuficiência da visualidade. Eu falei, gente, a gente é muito dependente. Aí, esse foi o segundo ponto. Né? Já tinha entrado, já tinha aceitado o processo, já estava me sentindo bem, já estava me sentindo potente, mas comecei a ver que aquele mecanismo da fotografia é muito insuficiente. As pessoas criam imagens. Eu comecei a falar, gente, mas todo mundo cria imagem mesmo. Essa criação imaginária, isso não passa do imaginário e isso não se explica com essa fotografia. Como é que eu faço para as pessoas entenderem que isso também é uma história? Que a gente também está fazendo história ali, contando essa oralidade. E não passar assim de um mero objeto de decoração para minha casa. Né? E ali eu começo a entender que eu preciso formular na minha cabeça, né, explicações até para mim, para me sentir bem. E eu começo a pensar, eu tenho direito à qualidade de vida. E a qualidade de vida passa pela minha imagem. Porque ela não vai me deixar nunca. Eu não consigo sair de burca. E não quero sair de burca. Eu quero poder me apresentar, mas eu quero poder me apresentar de verdade. Aí eu comecei a... Falei, gente, a minha imagem sempre chega primeiro. E ela chega primeiro de qualquer jeito, dependendo do que o outro está pensando. Eu vou saber qual é a educação que o outro teve. Eu sei que educação que ele teve. Mas do jeito que ele me olhar, já dá para entender qual é a educação que ele teve. Ou a falta de educação que ele tem. E ali começa a falar, olha cara, de certa forma, para mim, ali eu estava fazendo uma economia. Porque o princípio da economia é o quê? É organizar minha própria casa. E essa casa estava totalmente desordenada, essas imagens. A imagem que eu não sei do meu bisavô, a imagem que eu não sei do meu tataravô. Como que essas imagens poderiam ser importantes para mim? Até na memória, a gente não tem muito o que contar. A gente vai lá, hoje a gente estava em família sentado contando, né? Mas a gente não tem essa árvore genealógica onde a gente viaja no passado, né? Para a gente poder se sentir impulsionado para frente. Então essa sombra, né? Esse breu, esse escuro. Mas esse escuro dá para fazer. Dá para escrever uma outra história. E dali, no campo da fotografia, começa a falar, gente, essa menina é perigosa. E eu começo a falar, eu estou gostando do perigo. Eu estou gostando. Porque esse perigo, ao mesmo tempo, eu estava me sentindo bem. E aquela qualidade de vida começou a chegar a partir do momento que a gente tem uma consciência racial. Até, para você ver,
O mês de novembro para mim era uma incógnita. Eu falava, para que existe um mês de novembro? E ali eu comecei, não, tem que ser o ano todo. Agora a gente já tem o Julho das Pretas. Vamos celebrar o Julho das Pretas, Teresa de Benguela. Mas a gente falta janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, quantas coisas a gente tem um campo econômico muito grande para a gente poder tratar dentro da visualidade, onde a gente possa sentir mais parte. E dali vem o quê? Né? A gente vai buscar os problemas dentro dessa economia. E o problema é exatamente depender do outro. Quando eu percebi, gente, eu dependo, a minha qualidade de vida depende do que o outro está pensando sobre essa imagem negra. E dali eu falo, a imagem, eu preciso criar novas ferramentas, né? Ou velhas ferramentas, eu preciso me apropriar dessas ferramentas. A música, né? As palavras, né? A performance, o cinema, tudo para dizer a mesma coisa. São produtos hoje que eu falo, é importante uma produção negra onde as pessoas entendam a sua imagem tem poder. Mas hoje, ainda, essa estrutura, ela se empodera da sua imagem, porque se a gente for desenhar a pirâmide econômica do Brasil, a gente está sustentando uma parte muito pequena. E ainda estamos presos nessa parte. Aqueles que conseguem subir já fizeram um pacto com a branquitude, com essa estrutura. E aí eu começo a ressignificar esse movimento, principalmente dentro da fotografia. Porque, querendo ou não, estar do lado de fora, do lado de trás, é um poder. E começa a entender, eu sempre estive do lado da frente. Porque as pessoas pensam por imagem. Essa mulher que foi lá, ela chegou a me tocar, ela bateu o objeto em mim. Sabe, olha o direito, que direito ela tem de encostar em mim. Aí eu penso agora, né, por outra perspectiva, eu tenho autoria dessa imagem? Não. E por quê? Por conta dessa história. A gente, né, e como que a gente faz para mudar essa história? A gente precisa buscar todos os elementos da racialidade. E o fenótipo, a imagem é essencial, sim. A gente precisa... O sistema, ele cresceu. O capital, ele vem, né? E quando ele percebe esse trunfo, olha, está aqui, ó. Um fator desse, visual, né? Para você poder... Aí eu vejo, né? Há tantas tentativas. O meu único emprego em São Paulo, depois de formado em economia, eu só trabalhei em um lugar depois de formado. Foi num call center. Na Barra Funda. Eu fui selecionada para... A sua voz é muito bonita. Você vai vender muito. Eu fui vender crédito para o Citibank. Então ali eu saio parafusada, né? Fiquei 3 meses, eu falei, não, eu não aguento isso. Eu não aguento, porque ali eu começo a entender o que é reprodução. Né? O telefone liga sozinho, você tem que falar, desliga, ele vai ligar, ele conta 15 segundos, ele vai ligar de novo. E hoje, ressignificando isso, eu falei, gente, o que fizeram com o nosso corpo? Uma máquina de reprodução. A ponto de uma pessoa enegrecer com 30 e poucos anos, né? É uma máquina muito efetiva, né? Acabaram de me falar que a gente precisa ir caminhando, mas antes da gente fechar, até para poderes falar um pouco mais do livro, eu queria que justamente como nesse processo que você tem pensado da imagem, da economia visual, chegou em pensar a edição do Fotolivre, como essas imagens iam ser colocadas ali, e já aproveitando para virar, olha só, gente, o livro da Marcela está aqui, né? Aquilo, ele está maravilhoso, ele está lindo. Para quem não conhece Visualidades da Amazônia, é uma porta de entrada fantástica, mas para quem também conhece, é um aprofundamento fantástico também. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso para a gente poder fechar aqui. Bom, a princípio eu queria um livro de imagens, sem fotografia. Aí foi um desafio, né? Eu não queria colocar fotografia. Porque eu falei, gente, não. Eu quero que essas pessoas exercitem o poder das suas próprias imagens. Porque, querendo ou não, todo mundo pensa por imagem. E a palavra, ela forma imagem. Por que não as pessoas não podem se... Isso não é suficiente? Isso não é suficiente? Né? E aí, tudo bem. Não, Marcela, vamos... Né? Eu falei, tá bom. Né? Vamos colocar essas imagens. Mas, hoje, para mim, né? A coisa mais importante é o que as pessoas conseguem criar a partir dessas imagens, dessa edição.
que a gente, né, essas formulações, né, essas sacadas que depois a fotografia foi me devolvendo, né? Marcela, né? Dá para pensar a imagem assim, né? A formação econômica do Brasil, olha como você pode pensar ela pelo... Porque a gente, na nossa literatura, o que a gente tinha em Karl Marx sobre a racialidade? O campo do trabalho. O mundo do trabalho a gente vai ali. Eu me achei uma especialista, até não me enxergar. Quando eu saí do mercado de trabalho, eu falei, não, mas eu não estou entendendo o porquê, né? Eu não estou entendendo o porquê. E hoje, quando a gente usa a palavra como um instrumento de imagem, a gente está querendo o quê? É exercitar esse poder de todo mundo poder formular essas visualidades, né? Então ali, a partir da poesia, né? Quando eu começo a pensar as fotografias como poesia, porque eu vi os quadros, né, as imagens, ai que lindo! Não, eu vou contar então a história da Carol, né? A Carol tá ali, aí você canta a imagem da Carol. Contar a imagem, cantar a imagem. Eu falei, é essencial a gente poder escrever esse conto, esse canto, né? E por quê? A ideia do livro, ele é o quê? Esse livro é um desejo de me desprender dessa visualidade. O meu maior sonho é poder realmente me humanizar. Porque se for para pensar, a gente está desumanizado. A gente é uma raça. Ah, a raça humana não, a gente é uma raça. A gente é uma raça totalmente fragmentada, né? E eu queria simplesmente poder sair na rua sem pensar no que eu estou vestindo, sem pensar se o cabelo está... Não. E esse livro ele vem para ser construído de uma forma que as pessoas ela consegue abrir pelo meio, ela vai ler um princípio. Se ela começar pelo fim, ela vai ler outro princípio, como começar pelo começo. A ideia é entender que a minha história também eu estou catando dessa forma. Tem coisas que talvez daqui uns 3 anos eu vou catar ali naquela Amazônia que vai me explicar coisas que aconteceram no primeiro ano. E é isso que acontece com a nossa trajetória negra. Quando a gente abre a cabeça para poder entender quem somos, principalmente como imagem, o poder que essa visualidade tem. Se ela empodera um capital, ela pode empoderar também a nossa própria essência, a nossa própria potência. Se sentir um corpo potente, isso é um poder. Então, o livro ele vem nesse sentido de que todo mundo tem essa capacidade, todo mundo pensa por imagem, né? Então tá ali, abre, dá para ler uma página sem depender da outra, porque nossa história está sendo assim. As histórias que até a mim chegaram foram feitas assim. Elas não foram chegando de forma linear. Elas foram chegando de forma totalmente compartimentada. Esses pedacinhos que eu fui catando, que eu ainda cato, né? Para entender como funcionam certas coisas ainda que eu não sei, né? E que ainda eu me ponho para aprender. Então, o livro mostra a trajetória de uma catadora de relações, uma catadora sabe? Eu quero chegar nesse lugar onde eu falo assim, agora eu não dependo mais o que eu posso dizer, né? Esse é um começo, é um trabalho de formiguinha, né? Mas é um trabalho que, para mim, tem funcionado, né? Para mim tem funcionado. E olha, gente, eu estou falando de uma mulher muito embranquecida. Era muito embranquecida, né? Então, esse potencial, essa terra, hoje falar de Rondônia, esse livro fala de uma Rondônia que é um centro, colocar a Rondônia nesse centro da Amazônia Negra, né? Com esse lugar que produz conhecimento. Porque até então, quando eu fui na PUC, eu fui buscar conhecimento, né? E eu chego em Rondônia querendo buscar o meu primeiro emprego. E ali, além o emprego era muito pouco do que eu recebi e recebo ainda. Ali é o espaço a entender que a universidade, ela também rouba. Rouba muito e ainda se apropria. Olha essas relações. É a minha própria imagem, né? A gente foi capturado, a gente foi roubado, desapropriado, a ponto de achar que a gente não produz, né? A gente não consegue produzir, né? Mas hoje eu falo, não, eu capto dessa terra, o que eu consigo produzir é uma música, né? É uma imagem, é finalizar uma imagem, né? Mas a terra está o tempo inteiro entregando. Mas dar espaço a essa economia foi essencial. Então é um livro que fala de uma economia, né? Eu estou organizando essas imagens. E nem sempre ela vai ser organizada no estrito senso de foto, mas a partir da palavra.
né? Eu organizo quando eu falo, olha, agora eu entendo como a formação econômica do Brasil ela foi para mim. Né? Eu não entendo só de um período histórico, eu não entendo só sobre a economia do café, a economia do açúcar. Não, eu entendo sobre o que nós produzimos nessa economia. Né? Nós mesmos podemos nos sentir como economia. Então, esse é um livro que eu falo que sabe, é um caminho para que a gente possa entender que é necessário a gente poder se desprender dessa imagem. Porque essa imagem hoje do negro é uma clausura. A gente está preso nisso. A ponto de você chegar num restaurante e a pessoa perguntar, mas você está no lugar certo? Eu, infelizmente, estou. Né? A ponto de ter que responder as mesmas perguntas todo dia. Né? Aí você imagina uma criança negra crescendo num espaço desse, onde ela só vê as pessoas negras servindo, as pessoas negras ocupando a rua. O presidente branco é quem? É um homem branco. Como que essa criança vai crescer potente? Como que essa criança vai se desenvolver no meio dessa visualidade? A visualidade importa sim. A frequência que a gente enxerga. Hoje em Rondônia eu vejo essa negritude ali produzindo o tempo inteiro, indo para cima e para baixo. Ele dirige o barco, é ele que está fazendo a pesquisa, é ele que está lançando um livro. Então, assim, é uma visualidade ali que eu falo, olha, dá para aprender a ser negro aqui em Rondônia sim. O espaço, ele importa sim. A relação do tempo e espaço para mim foi fundamental. O tempo que eu nunca tive, hoje eu tenho de sobra, a ponto de poder pensar essas imagens e produzir uma pedagogia. A música, ela ensina. A gente está cantando, mas está todo mundo pensando. Quando eu vi Tereza, né? Olha, eu vi Tereza, né? A gente poder pensar que, nossa, a gente todo o tempo está ali, né? Enfim. É um livro que convida a gente a pensar em partes ali, em formar esse mosaico, né? E reconstruir essa imagem desse corpo negro, dignificando, né? Por essas bordas, né? Escrevendo pelas sombras, nada de luz, né? Porque, querendo ou não, eu também tive que lidar com uma coisa chamada ignorância. Isso é muito importante. A princípio, me reconhecer como um sujeito ignorante da minha própria história. Aqui, eu ignorei também. Né? Foi a defesa que eu encontrei para conviver na minha classe da PUC. E eu tive que ignorar. A piada é piada mesmo, não era racismo. Não, imagina, não tá não. Tá tudo bem, eu não quero causar. Né? E hoje falando, não, é importante discutir sim. Pera lá, você falou. Né? Então é isso, gente. É um livro que conta, né, a história de muitas pessoas. Né? É um livro que, hoje eu falo, dando spoiler, é um livro que traz um grande desejo meu, que é de desprender dessa imagem. A imagem que eu dependo dessas cabeças que estão aí pelo mundo. Né? Eu vou sair dali, vou tomar uma cerveja, eu ainda sou sujeito dessa imagem. Mas vocês estão aqui como multiplicadores, pessoas que estão trazendo aqui, né, também disponibilizando o seu tempo. E eu vejo, né, pessoas negras, que a gente, nós negros, principalmente não deixamos de né? Eu conto a história de uma negra embranquecida. Então, se o racismo, né, as pessoas brancas, não, nós também, né? Enfim, convido vocês a fazerem essa leitura e a contribuir aí com esse espaço, que é essa Amazônia Negra, que a gente ainda vai saber muito mais. Muito axé. É isso. Muito obrigada, Tupê. Muito obrigada, Xavier, que proporcionou esse reencontro. E que, nossa, que vocês conheçam mais sobre esse lugar, essa história que infelizmente é negada ao Sudeste e que produz muita coisa. E a Marcela está aqui para demonstrar isso. E eu me sinto muito honrada de estar aqui contigo fazendo essa conversa. De verdade, amiga. Eu também, mas com outra cabeça. Olha, é um alívio, viu? Eu me salvei de mim mesma. Axé.